Muito bem, nós estamos ao lado nesse momento do capitão Duarte, ele é comandante da 11ª Companhia Independente da Polícia Militar aqui de nossa cidade. E ontem nós abordamos no Cidade Agora a respeito das nossas calçadas. Afinal de contas, temos aí calçadas na Avenida Oswaldo Tomasi, na Tarumã e em outros pontos também, né? É verdade que boa parte de nossa cidade não possui calçadas, mas aonde tem calçadas, os motoristas estão parando os carros, os veículos em cima das calçadas. Vamos saber aqui do capitão Duarte se a PM pode multar esse pessoal ou não. Bom, a Polícia Militar vem trabalhando no trânsito, né? Desde quando nós chegamos aqui na cidade, a gente vem intensificando os trabalhos no trânsito. E esse foi também um dos pontos que nós identificamos, né? Que é bastante irregular no nosso município, né? Muitas pessoas estacionam seus veículos de maneira irregular, de qualquer forma. O Código de Trânsito, ele fala das calçadas, ele trata como o passeio, né? O passeio das pessoas, né? Pedestres. E esse passeio ele é público, de forma que tanto o comerciante como, né, aquela residência não pode fazer daquilo ali, né, o seu uso particular. Não pode estacionar em cima, não pode fazer ali de garagem, porque ali é um passeio público. Portanto, se a Polícia Militar identificar esses veículos estacionados, parados em cima desses passeios públicos, que são as calçadas, né, estará autuando sim. Quais são os pontos críticos aqui de nossa cidade? Bom, os pontos críticos, na verdade, eles são geralmente em frente aos estabelecimentos comerciais, né? Geralmente em frente aos bancos, né? Onde a concentração de veículos são maiores. Mas nós temos também, como eu já falei, em frente a residências, né? Alguns cidadãos, eles tomam a iniciativa de fazer a sua calçada. No entanto, mesmo que ele tenha feito a sua calçada, isso não lhe dá o direito, né, de utilizá-la de forma particular. Ela ainda continua sendo uma calçada pública, né? Um passeio público. Tem havido multas ou não? Com certeza, nós temos autuados, né, sobretudo aí no lugar onde tem trazido prejuízo, né, ao trânsito aqui na nossa cidade. Nós temos autuado sim, nós temos feito a notificação e muitas vezes até a remoção do veículo em alguns casos. Certo, agora deveria existir um consenso, né, entre a PM e a Prefeitura, né, talvez um departamento de trânsito. A gente sabe que há muito que ser melhorado, né, na questão da infraestrutura do município, né, e uma delas é a questão do passeio público das calçadas. Nós sabemos que há muito poucas calçadas, né, no município. Então, assim, até pela questão da padronização, né, no centro da cidade, de fazer uma calçada só, um estilo só de calçada, né, que seja regulamentado, né, estabelecido de que forma esses veículos vão estacionar ali no centro. Mas isso aí é um trabalho que nós vamos realizar ainda em conjunto com a Prefeitura e nós vamos procurar melhorar isso aí com certeza. Aproveitando a sua participação hoje aqui no Cidade Agora, nós temos também falado sobre a situação das nossas avenidas, do asfalto. Nós estamos notando uma buraqueira total, principalmente nessa época das chuvas. Qual seria a sua recomendação para os nossos motoristas? Bom, atenção redobrada, né? A gente sabe que a maioria dos acidentes eles ocorrem por conta de falta de atenção. E uma vez que nós temos, né, infelizmente, as nossas vias em situações precárias, nós temos que redobrar essa atenção. Redobrar no sentido do próprio veículo não acabar sendo prejudicado, danificado aí com a via, né, esburacada. E também com a questão do acidente. Muitas vezes o cidadão vai procurar fazer uma manobra para desviar de um buraco e acaba, né, se chocando, abalroando, colidindo com outro veículo. Então a gente orienta a população aí, né, que tenha uma atenção redobrada. Infelizmente é a nossa realidade, né, vamos procurar nos precaver e nos abster aí de demais acidentes. Desde que eu cheguei aqui, há mais ou menos uns 6 anos atrás, as pessoas têm esse hábito de estacionar nas calçadas. Por quê? Porque as ruas, elas são estreitas, muitas vezes esburacadas, e aqui o centro tem um calçamento muito amplo. E esse calçamento, o que acontece? Ele proporciona um estacionamento em frente às empresas, né? Isso acontece nessa avenida aqui, que é a Tarumã, e na outra avenida que nós temos aqui, que estão os bancos. Nós temos, eu acredito que, como o senhor estava comentando, já teve aqui até essa ação da PM em autuar os condutores que estacionavam em cima das calçadas, e criou assim um impasse. Por quê? Porque na lei nós temos um determinado princípio que se diz costume, ou seja, na região nossa aqui já existe esse costume das pessoas
terem a permissão de se estacionar em cima do calçamento. E ninguém foi autuado por isso. Os próprios comerciantes, às vezes eles comentam, não, aqui ó, pode estacionar aqui em frente e tudo mais, porque o espaço na rua realmente é limitado. Aí o que acontece? Como que você chega do nada e você começa a fazer uma proibição dessa já com autuações? Eu entendo que é uma opinião minha, na realidade, que primeiramente deveria haver uma campanha de conscientização das pessoas, com faixas ou palestras ou nas escolas para os alunos, né, que chegam em casa já conversam com seus pais, para que a população se conscientize que a lei federal agora ela vai ser aplicada, como é aplicada em todas as outras cidades do Brasil, para que Colniza deixe de ter esse costume de se estacionar na calçada, mas que realmente haja essa campanha, porque eu acredito que seja a maneira correta de se proceder numa situação dessa. Certo, a senhora abordou aí a respeito de uma permissão para que os motoristas estacionem nas calçadas. Essa permissão foi dada em que governo? Olha, na realidade, desde que eu cheguei aqui já existe esse hábito. Quando foi feito esse asfalto aqui na frente, foi requerido dos comerciantes que pudessem deixar a avenida mais bonita, fazendo o calçamento. Como a maioria desses comerciantes, eles não podem construir as suas empresas até o limite da calçada lá na frente, como você vê nas outras cidades, você verifica que ficou uma calçada muito ampla. Um calçadão mesmo. Um calçadão mesmo. Ficou um calçadão. Então, o que acontece? Houve a permissão de se estacionar ali na frente, né? Na verdade, de todos os gestores anteriores. Não sei na gestão atual se foi debatido a respeito desse problema, mas nas gestões anteriores houve, não vou até nem dizer uma permissão, mas não houve uma ação para que isso não fosse feita. Ninguém disse que isso não poderia acontecer. Então já criou-se o hábito, o costume de se estacionar. Essas multas, então, elas podem acontecer mesmo? Podem acontecer porque a PM... eles têm a legislação de trânsito que eles têm que obedecer. E o que acontece? Eles estão no direito deles, né? Eles são profissionais, eles estão no direito deles. Só que eles têm que ver que eles não podem também agir sozinhos numa comunidade como a nossa. Eles têm que agir em parceria com a polícia, com a prefeitura, com a Câmara de Vereadores, né? Então, o que acontece? No meu entender, deveria haver essa conscientização. Por quê? Havendo recurso dessas multas, e se esses recursos forem judiciais, certamente os advogados vão trazer à tona que existe esse costume de estacionar, houve essa concordância com esses estacionamentos, então a pessoa não agiu com intenção, com dolo ou no intuito de querer contradizer uma lei, entendeu? Federal. Você pode verificar. Vocês e eu, por exemplo, quando a gente viaja para uma outra cidade que já há essas regulamentações, jamais a gente estaciona numa calçada porque sabe que vai haver multa, né? Mas aqui você estaciona na rua às vezes, ou estaciona lá longe, quando você vê todos os carros estão em cima da calçada. Então, você acaba, até por uma questão às vezes de rapidez, eu vou entrar ali fazer alguma coisa, estaciona na calçada e já sai. Então, precisa conscientizar o povo que isso não pode mais acontecer, que o calçadão realmente é para as pessoas transitarem, plantar flores, igual tem, né, algumas empresas que fazem, sei lá, algumas outras coisas, mas não para carros.